Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulher em Forma. Eu sou a Polly Takao, criadora da metodologia Mulher em Forma, que já ajudou mais de 500 mil de mulheres a emagrecerem, reconquistarem a sua autoestima, se reencontrarem de novo, né, através do exercício, de estilo de vida saudável. E o nosso podcast tá aqui para trazer conhecimento para vocês, né? Porque conhecimento depois ninguém tira e a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, e conhecimento está aqui para todo mundo. Então, hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Gaia, e a gente vai falar sobre sexualidade, autoconhecimento, quebrar um pouco dos tabus, né, relacionados à sexualidade feminina, principalmente para mulheres 40 a mais. Então, Gaia, seja muito bem-vinda e se apresente para as meninas, por favor. Bom, um prazer, eu sempre digo, levar a palavra do clitóris para mais lugares. Muito bom. Bom, eu sou a Gaia, sou idealizadora do Meu Clitóris Minhas Regras, que é uma organização que estuda e desenvolve materiais didáticos sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer, né, em conjunto com ginecologistas, fisioterapeutas pélvicas, e para a gente chegar em todos os públicos, assim, pessoas de todas as idades, porque o que a gente não teve na escola, aquela educação sexual básica, a gente dá tempo ainda de correr atrás. Hoje, a tríade que eu sempre falo, autoconhecimento e saúde, pode nos dar prazer, né? Então... Bacana, bacana. Meninas, ó, pra quem não conhece, a gente já vai deixar depois o perfil aqui, Meu Clitóris Minhas Regras, aqui pra vocês seguirem. Tem muito conhecimento, tem muita coisa legal lá. E é multidisciplinar, né? Fala pra gente, eu acho que, como começou esse projeto, né? Como surgiu essa ideia, né? E fala um pouquinho de você também, porque é super curioso que, né? A gente tava conversando aqui antes, meninas. Conta pras meninas. Bom, assim, a minha formação não é na área, é em física, mas como eu até te falei, para quem estuda os fenômenos da física, os fenômenos do corpo tá fácil. Apesar que não foi tão fácil, né? Você então, disse. Não foi tão fácil porque a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre o clitóris, que foi descoberto na anatomia moderna só em 1998. Então, assim, foi ontem, né? Pensar... 98? 98, ó. Ontem. Gente, quando eu nasci não sabiam disso. Você não tinha clitóris quando você nasceu. Eu nasci sem clitóris também. A maioria do pessoal que tá vendo não nasceu sem clitóris. Porque antes só se sabia disso. O que a gente tinha era essa pontinha aqui. Tanto que você, abrindo hoje o Grey's Anatomy, que é a Bíblia da medicina, e olha lá, vai ter toda a descrição detalhada sobre o sistema peniano, mas sobre o clitóris, a glande, né? Então, mas por quê? Por quê? Porque nunca se soube? Sim, se soube. Lá na Grécia Antiga, Hipócrates já tinha descoberto que existia o clitóris. Mas daí ele falou assim, bom, existe essa pontinha aqui. Ao estimular, a mulher tem... Não se falava nem em orgasmo, nem em prazer, mas tinha uma alegria. Uma malemolência ali, uma malemolência. Uma excitação. E por um breve tempo histórico, se acreditou que se estimulando o clitóris, facilitaria a reprodução. A mulher engravidaria mais fácil. Então, assim, por este breve momento histórico, foi-se incentivado a se estimular o clitóris. Mas quando descobriram que não tinha correlação, né, a reprodução com o prazer, aí caiu totalmente no esquecimento. Aí a gente se ferrou de novo. Exatamente. Aí voltou na história em algumas pinceladas, assim, mas com força realmente na medicina moderna, que, assim... Eu até estava rindo de tristeza, né? Mas existem mais artigos científicos sobre calvície do que sobre endometriose, por exemplo, né? Então, sim, você pode ligar a TV ao meio-dia e ver uma propaganda para uma clínica de disfunção erétil masculina, mas a gente não pode falar de prazer feminino. Então, assim, essa discrepância social que a gente sabe, por conta de machismo e tudo mais, acabou acarretando também no nosso prazer, que vem, basicamente, não só do clitóris, mas... Como existem poucos estudos, a gente diz que hoje a função principal dele é dar prazer, mas como a gente não é peça solta, acho que tem mais ainda a descobrir aí. Mas hoje a gente sabe que a função principal é essa. E por que nasceu o Meu Clitóris Minhas Regras, né? A gente não tinha Google, a gente tinha a Barça. Nossa! Puxei, né? Agora eu puxei, né? Qualquer coisa que não estivesse ali, para quem que você ia perguntar? Eu até perguntei para minha ginecologista, quando eu sinto prazer ou quando tenho orgasmo, tem alguma coisa que eu sinto diferente ali, mas ela, não, tá tudo normal. Só que na cabeça de alguém que não tem outras referências, eu tenho algum problema.
Então eu tô sentindo alguma coisa que ninguém tem. Então tem algum problema. Tem alguma coisa de errado comigo, meu corpo... E fazia exame, não, tá tudo normal. Então foi por uma questão pessoal Uma dor mesmo. pessoal. Uma dor é. pessoal. E daí só no final de 2017... Isso. Novembro de 2017, que foi a primeira vez que eu vi um clitóris assim, completo. Porque, mais uma vez, a medicina só conhece essa cabecinha aqui. E tudo isso daqui é o que eu descobri naquele dia. Então, assim, ó, foi blum, na hora, fez um download na minha cabeça. Nossa, então faz total sentido. O que eu tava sentindo de errado, que não era errado, era essa região aqui dos bulbos, né, juntos do assoalho pélvico. Então, tava tudo bem com o meu corpo. E naquele momento, assim, nossa, aquele alívio de, nossa, tá tudo bem, eu sou normal, todas as paranoias caíram por terra. Aí eu entendi, enfiei na minha cabeça, né, que a minha missão era espalhar a palavra do clitóris. E, assim, uma agonia de tantos anos, resolvida com uma simples informação, eu penso que outras pessoas também podem ter as mesmas questões, sabe? Uma outra coisa muito simples que eu também reforço, assim, Polly, eu tive uma vida inteira de recorrência, de candidíase de recorrência, infecção urinária, uma vida inteira. Aos 36 anos, que uma ginecologista falou o básico, você não lava dentro do canal vaginal. Dentro? Dentro. Agora eu fiquei meio... Dentro. A gente não lava, porque o canal vaginal ele é autolimpante, né? Ele solta a sua lubrificação. E na minha cabeça, como ele tem bactérias, tem que lavar com o sabonete que mata 99,9% das bactérias. Eu lavava por dentro. Entendi. E não pode. Não pode, porque a gente está tirando a sua produção natural. Então, uma vida inteira por algo que minha mãe também não sabia, não tinha quem me informasse isso, e nenhuma ginecologista, em todas as vezes que eu fui, que elas me mandaram aplicar pomada, falaram assim, tá, mas como é que é a sua higiene? Tipo, eu lavava em excesso. Então, tirava toda a proteção e estava sempre voltando na gineco. Em uma, em outra. E só aos 36 anos, ou seja, uma vida inteira, passando por um problema que foi resolvido com uma informação. Muito simples. Gente, que legal. É, legal assim, né? Que ótimo ter descoberto, mas que triste. Exato. Não, mas, pô... Agora eu tô curiosa. Como que você descobriu isso? Porque você demorou tanto tempo, né? Sim. Foi uma médica? Foi algum... Foi um curso de especialização, de pós em sexualidade humana, aqui em São Paulo, que ela estava distribuindo para os alunos um chaveirinho de clitóris. Aí eu falei, nossa, que incrível. Preciso fazer isso. Aí eu comecei a desenvolver em biscuit mesmo na época. Daí, com as pessoas que eu já conhecia dentro do mercado de sexualidade, sex shop... Fui desenvolvendo, vendo também com os profissionais o que dá para melhorar, o que existe de informação, o que a gente precisa saber e repassar, né? E daí foi desenvolvendo nesses 5 anos, acho que é isso. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Ixi, mais já. Um pouco mais. Passou um pouquinho mais. Então, assim, caramba, e ainda estamos em 2025 com muitos mitos, muitos tabus, muitas questões ao redor de algo que poderia ser muito mais simples se a gente já tivesse aprendido lá atrás também, né? Sim. Mas o que a gente estava falando antes aqui também. Sempre dá tempo de correr atrás. Porque a informação que a minha mãe não teve para me passar, hoje é minha obrigação conversar com ela. E a gente poder sentar nas mesas e conversar com a amiga, com a prima, com a colega. Porque enquanto os homens se juntam para falar de sexo e falam um monte de bobrinha, um monte de mentira, um monte de vantagem, não é? Eu sei que é. A gente não fala por medo da própria amiga julgar. Ah, eu não vou falar porque ela vai me julgar, vai me chamar de, sei lá, de vagabunda, ou vai me chamar de estranha. Esse medo de julgamento, né? Que a gente precisa realmente, a tal da sororidade, se juntar, mas vamos falar, vamos perguntar pra minha médica falou isso, compartilha com as suas amigas, sabe? Gente, eu vou aproveitar aqui, eu vou contar uma breve história, gente. Que, em uma situação, uma prima minha estava vendendo produtos sex shop. E aí, minhas tias todas, a minha família tem muitas tias, muitas mulheres, estavam todas lá no quarto. Eu lembro até hoje, eu dou muita risada. Estavam todas no quarto, né, olhando as coisas e tal, não sei o quê. Nisso, minha avó chega, que não está mais entre nós. Mas minha avó chega e elas, ô vó, vai pra lá, não sei o quê, estão vendo uns negócios aqui. Ela, isso aí? Isso aí já usei. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Toma! Na época, ela tinha, sei lá, 80 anos. Mas foi muito engraçado. E eu lembro que uma das minhas tias ficou assim, ó. Tipo, abismada. Sim. Porque ela tava tentando esconder. E a minha avó, isso daí, esse aqui já foi, esse aqui é ruim, sabe esse aqui mais é bom. que tu. Já é. Nossa, então, você falando disso, né? E aí nesse caso, né?
as filhas tinham mais Pudor. preconceito e pudor do que a mãe, né? Exato. Sobre o Então, assunto, assim, que loucura. precisa quebrar essas barreiras mesmo e conversar. Precisamos. Demais, demais, demais. Mas você disse também que você antes dava aula de física, era isso? Sim. Didática, assim, Aula na escola. Isso, Porque licenciatura eu falei, é mesmo. muito didático, né? Tudo isso aqui, muito didático, muito de professor. Na época que eu dava aula, eu gostava de levar mesmo para escola. Inventava coisas para fazer experiência com eles, porque é tão difícil já tentar explicar física, já é tão inútil que você nunca vai usar na vida. Usa sim, pô. Então, eu tentava Quando a gente levar. é adulta, a gente percebe que. Eu tentava levar algo útil, não assim, o trem saiu às 11, o outro às 11h30, que hora que eles vão se bater? Não vai acontecer. Talvez aconteça aqui, mas enfim. Coisas mais práticas do dia a dia. Então, assim, o que eu tentava puxar isso, assim, o que dá para levar para poder atrair atenção ainda mais de jovens, cheios de hormônios, que não querem, né, prestar atenção na aula. Não quero prestar atenção. Pô, legal. Aí eu trouxe isso pra cá, assim, pra tentar também fazer com que as cores chamem atenção, pra ser didático, pra poder ter educação de várias idades. A gente tem esses kits também em algumas escolas, porque a gente não precisa falar de prazer, a gente tá falando de anatomia. Sim. E sexualidade a gente consegue conversar em todas as idades, pra cada uma delas tem um tipo de linguagem, né? E hoje, a gurizada tem o celular. Se te fizer alguma pergunta, é porque já sabe a resposta. Só tá te testando. Sim. Né? Sim. E ainda tem inteligência artificial agora. Exato. Ainda tem um pouco de bloqueio para clitóris, para É mesmo? Sobre esses assuntos? Ainda diz lá, está ferindo os termos, etc. E tem que ficar tentando contornar a inteligência artificial, assim. É um pouco difícil, mas daqui a pouco também eu acredito que vai estar mais tranquilo. Mas Pô, que legal. É isso, e outra coisa também que a gente fez já algumas edições foram peças didáticas para pessoas com deficiência visual, com texturas, para poder dar aula. Isso a gente fez durante a pandemia. Que bacana. Que daí estava todo mundo ilhado, foi enviada uma peça para cada pessoa da oficina e daí a gente fez online via áudio com os toques, texturizados, isso é bem interessante, né? Que legal, que bacana. Poxa, muito legal. Agora, falando da mulher 40 a mais aqui, né? Por que pra você, assim, né? Porque é tão importante falar de sexualidade e saúde íntima pra mulher 40 a mais? Tirando essa questão, né? Também dos tabus, né? Do preconceito, mas o que mais? Porque finalmente, agora que as mulheres têm o seu dinheiro, elas podem comprar o seu vibrador, elas podem gozar, elas podem ter a sua autonomia. Principalmente por conta disso, a nossa autonomia. Se a gente sabe como o nosso corpo funciona, se a gente sabe o que a gente quer, o que te impede de te dar prazer, de ter prazer, né? Sim. Que seja num âmbito mais geral, não só de orgasmo mesmo. Eu tenho a minha grana para viajar, eu tenho a minha grana para poder conhecer quem eu quiser, para ter os prazeres que sejam de comida, do que for. Isso também se adapta à sexualidade. Legal. Porque a gente tem informação, a gente tem um bom vibrador, a gente tem um bom lubrificante. Se tiver uma boa parceria, perfeito, mundo perfeito. Mas se não tiver, tá tudo bem. O importante é você ter prazer. Depois, a parceria, você consegue falar, né? Que isso é principal. Sim. Eu sei o que eu gosto, eu vou comunicar a outra pessoa o que eu gosto e os meus limites também. Aí fica mais fácil. Sim. Porque a mulherada, né? Principalmente agora terceiriza, né? Eu falo. Eu acho super válido, eu acho que tem que mesmo levantar a régua. A mulherada tá levantando a régua pra parceria. E assim, os caras vão ter que acompanhar. Corre atrás, filho. É isso aí. Não, e eu acho que tem essa questão de terceirizar, né? De terceirizar Sim. o prazer. Então, né? O cara, o namorado, o cara, enfim, a parceira também. Uhum. Não mandou bem, mandou mal, mas você sabe o que é bom e é ruim pra você, o que você gosta e o que você não gosta, né? Sim. Porque senão, né? Porque precisa, eu acho que tem um feedback ali, uma devolutiva ali, né? Mas esse terceirizar vale até para exercício. Sim. Eu vou emagrecer se você fizer esse exercício para mim? Não vai. Não tem como. Exatamente. Prazer é a mesma coisa, é meu. Não tem como a outra pessoa ter prazer por mim. Sim. Né? Eu que vou gozar, eu que vou fazer o exercício, eu que vou fazer o negócio acontecer. Legal. É isso mesmo, legal. Vamos lá, temos muitas perguntas aqui, né? Olha, as meninas... a gente tem sempre, né, umas perguntas das alunas aqui e tal. Dessa vez a gente não pôs o nome das alunas, Sim. Porque a gente, né, achou que
algumas iam ficar inibidas de mandar, então a gente não pôs o nome. Então eu vou falar tudo de forma mais genérica, mas meninas, vocês estão aqui com a gente nessa conversa. Laura Miller, a minha amiga. Eu tenho uma amiga de uma amiga. Mas aqui, ó. Quais são os maiores mitos sobre sexualidade feminina na maturidade que você acredita que precisam ser derrubados, assim, pra ontem? Ai, tem uns horrorosos, do tipo vagina larga, tipo mulher frígida, tipo... Começa por aí, assim, são horríveis. Porque primeiro não existe vagina larga, é músculo. Você tá trabalhando esse músculo aqui? Você vai trabalhar lá embaixo também. E não é com aperta e solta de WhatsApp, gente. É com fisioterapia pélvica com bons profissionais. Trabalha músculo, vai trabalhar músculo da sóleo pélvico idem. Exatamente. Beleza. Questão de frigidez. Gente, você teve um casamento horrível uma vida inteira. Aí você quer o quê, né? Você trabalha o dia inteiro, o seu parceiro chega em casa e ainda te maltrata. Como é que você vai ter vontade mínima de transar? Né? E é o que acontece muito. Os caras colocam a culpa em cima da mulher. Assim, mas mulher tem menos prazer. Quem que disse? Mas demora mais. Será? Isso varia muito. E é só entender que uma vida inteira os homens foram incentivados a tocar no próprio pênis, a mostrar, olha, meu menino, que varão, que varão. Põe pra fora, mija em qualquer lugar. Não é? Você vai nas baladas em qualquer lugar, você tem que desviar pros caras não te urinar no pé. E a gente o quê? Desde pequena, fecha a perna, é feio, tira a mão daí. Não, não, não. Então, assim, uma vida inteira de castração versus uma vida inteira deles de elevação. Não é fácil a gente compensar agora, dar um clique assim milagroso e, nossa, vou virar minha vida. Não, é passo a passo que a gente tem que fazer. Mas a gente entende hoje que sim, precisamos abrir as perninhas, se tocar e ir vendo o que tem ali para aproveitar, né? Legal, bacana, bacana. E aqui tinha até já um comentário sobre isso. Ó, muita gente fala que perde a vontade depois dos 40, que não é a mesma coisa, que o amor esfria. Então, mas é claro que assim, eu tô falando de uma forma bem genérica, porque temos as questões hormonais, a falta de lubrificação também é uma causa, o que é fácil de contornar, porque existem 1 milhão de lubrificantes hoje no mercado que você pode usar, tem na farmácia, tem na internet, tem muita opção mesmo, assim, tem uns super tecnológicos já para mulheres na menopausa. Que legal. Sim. Então, isso é bacana, ó. Porque as meninas estão perguntando como que a gente lida com essas alterações hormonais, né? E o impacto disso na libido, no prazer. Então, existem, vamos falar, lubrificantes e outras ferramentas assim, específicas para mulher na menopausa. Tem. Pode falar um pouco mais? Tem. Nossa, é o meu remédio. Ih, olha lá, ó, é a hora. Eu coloquei no modo avião, mas eu esqueci. Relaxa, não tem problema. Desculpa, sem problema. Sim, tem um mercado hoje devagarzinho, mas já olhando para essas mulheres. Então, tem umas marcas com um lubrificante já descritivo ali para menopausa. Então, amém. Porque ele tem algum hormônio? Ácido hialurônico é uma outra composição. Uma outra composição. Porque, assim, uma coisa é, não tem nenhuma questão, quero comprar um lubrificante de uso diário. Compra aquele da farmácia, tá tudo certo. Não, mas eu quero um pouco melhor, uma qualidade melhor. Então, tem já uns que não vão te dar alergia se você é uma pessoa super alérgica. Então, tem uns que tem alguns detalhezinhos que vão fazer toda a diferença. Compensação, vou comprar o mais barato. Não compre, então. Melhor não comprar. Não compre. Como usar óleo de coco. Porque, assim, não existe legislação para produto íntimo ainda no Brasil. Não existe? Não. E isso é uma briga, ainda vai muito tempo, assim, né? Mas, tanto que se você pegar um produto de sex shop, vai estar lá, aplicar uma parte do corpo externa. É muito raro e acho que teve uma marca agora que conseguiu. Pode olhar, óleo corporal, óleo de uso externo. Sim, óleo, é verdade. Uso externo, óleo beijável, uso externo, né? Então, não é assim, para o clitóris, para a vulva. Você não vai ver isso ainda em embalagem. Acho que teve uma marca que conseguiu colocar na embalagem, mas eu não cheguei a ver. Então, assim... Não tem uma Anvisa, é uma bagunça ainda. É uma bagunça. A Anvisa fica brigando entre grandes farmacêuticas e essa galera que está entrando agora. Então, assim, também não é o meu ramo ali. Mas sei que tem. E esse pessoal está pensando mesmo, porque é a galera que está entrando... Que ano que a maioria vai ser? 2030. Vanessa. A maioria das mulheres vão estar na menopausa? Em 2030... A maior parte da população feminina estará na menopausa.
Então, Estarei assim... lá também. Estaremos. Junto, vamos, Se estaremos. vivas, estaremos. Então, assim, é um mercado que eles estão enxergando que, pô, tem um baita potencial. Então, assim, ainda é uma pequena gama de pessoas pensando nisso, mas com potencial gigante aí pela frente, né? Nossa, que loucura, né, gente? Muito louco isso. Porque as pessoas até perguntam assim, mas essa questão, de onde que vem a lubrificação, afinal de contas? As pessoas acham que é da Bartolin. Bartolin não serve pra nada, só pra inflamar. E as pessoas só descobrem que ela existe quando inflama, né? Entendi. E parando pra... Posso Claro, rapidinho aqui. por favor. Eu Aqui. já ia perguntar, para pedir pra você explicar aqui pra gente. Esse daqui que é o mais fácil. Pra quem tá assistindo sentada, você vai estar Dá pra nessa ver posição assim? aqui. Dá pra ver? É, Tá então aqui? legal. Dá pra ver, né? Aqui tá a bexiga, útero, intestino, o clitóris tá aqui escondidinho. Bartolin tá aqui, ó, logo na saída. Deixa eu ver se, não sei se vai dar pra ver por É o lá. verdinho ali. E verdinho aqui. Aqui, ó. É o branquinho e o verde é a esponja perineal. Então, assim, Bartolin é desse tamanhinho. E ela tá na saída do canal vaginal. Sim. Gravidade puxa pra baixo. Como é que ele lubrificaria pra trás? Impossível. Sim. A Bartolin só serve pra inflamar mesmo. Então, Eu nem lembrava dessa. Você tava falando. Uma parte, o que é isso, né? Exato. Porque até a gente tava falando antes, né? Mesmo na faculdade de saúde, Uhum. né? A gente não tem um aprofundamento no assunto, né? Até mesmo as ginecologistas, né? Nem ginecologista estuda o clitóris. Estão estudando agora especialização para fazer cirurgia nele. Mas fora isso, doesn't matter. Então, assim, de onde que vem essa lubrificação que a gente vai perdendo? Parte vem do próprio útero, que na menopausa também vai atrofiar. Sim. Parte aqui da própria mucosa do canal vaginal, que assim como a boca tem que se manter lubrificada, senão vai colando. Então, esta aguinha, né, este líquido é o que desce aqui de todo o corpo. Fora um pouquinho de skin aqui também, mas nem chega a contar. Então, assim, essa lubrificação vai secando, porque o útero também vai secando. Então, sim, precisamos nos hidratar, usar um bom lubrificante, que ele vai fazer toda a diferença na hora do ato. Que seja para você brincar sozinha, que seja com a parceria. Lubrificante, gente, e sem miséria. Não fica de, só uma gotinha. Não, é sem miséria mesmo. O lubrificante é sem miséria. Usa muito. Ai. Muito bom. Vamos lá. Olha, tem uma pergunta aqui legal. As meninas querem saber que dicas que você daria? Você que tem, né? Você estava, né, num congresso agora, né? Dando aula, deve ter muita experiência também com outras mulheres e tudo mais, né? De relatos, né? Que chegam também para você. Mas dessa sua experiência toda, que dicas você daria para as mulheres que querem explorar e se reconectar com o próprio corpo? Sentisse mais confiante, segura na própria pele ali. Depende de cada caso, assim, para quem tem muitas questões por conta de religião, muitas travas, acho que uma terapia sexual ajudaria, assim, fundamentalmente. Mas eu não tenho grana. Existem escolas também com turmas com preço social ou até com preço gratuito, que dá para você pelo menos terapia sexual. Legal. Com terapeutas sexuais mesmo para você, porque para muitas pessoas é difícil, só de tentar falar já a pessoa passa mal, é difícil. A gente tá falando aqui porque vai ainda assim, 7 anos conversando e nem sempre é fácil, mas pra pessoa que nunca falou sobre isso, que já foi abusada, que teve várias questões, com quem? Por quê? Como que vai pôr isso pra fora? E a partir do momento que você põe pra fora, você vai começar a resolver. Agora não tem essas questões, eu até tenho prazer e tal. Vamos lá. A gente pega o básico. Você olhar no espelho. Parece uma coisa tão simples, mas geralmente a gente olha a nossa cara no espelho pra escovar os dentes, pra se arrumar e sair. Se a gente para olhar um pouco mais, a gente já vai ver um pelo fora do lugar. A gente já vai ver um cravinho. A gente já vai ver 1 milhão de problemas. A gente vai querer fazer um procedimento. Exato. Se a gente desce um pouco esse espelho, a gente continua sempre nesse olhar meio de autocrítica. Então, tentar parar com essa autocrítica e descer o espelho e olhar a sua vulva. Ver o que tem lá. Pergunta. Se você não quiser responder, também tudo bem. Mas para quem tá assistindo, responda mentalmente. Já olhou sua vulva no espelho? Sua parte externa da sua genitália? Já. Boa. Segunda pergunta. E vocês pensam já? Tá, já. Já olhou antes e depois de ter um orgasmo ou prazer? Isso não. Não, mas depois que teve o orgasmo, você nem tá pensando em olhar isso. Não é? Mas não, muda.
Depois você me conta, faz o teste. Agora eu vou ter que olhar. Desculpa, Cadu. Se você, você entrou na academia, você bateu uma foto. Tá ali, linda, pá. A hora que você sai da academia, você não sai vermelha, suada, às vezes até inchada com os músculos. Por que ela vai ser diferente? É a musculatura agindo. É verdade. É pump. Vai dar um pump, né? Isso, Exato. Vai dar um pump. É isso, porque você vai vascularizar toda essa região, né? Que legal. Tá, mas para que olhar? Autoconhecimento. Pode, nossa, não mudou nada na minha vida olhar. Tudo bem, mas você sabe como é, antes e depois. Porque depois que você corre, você vai pra academia, você se olha no espelho, nossa, tô acabada. Sim. Você sabe. Mas por que intimamente a gente sempre tenta ignorar isso? Ou ainda pior... Como se não existisse, né? Exato. Ou ainda uma coisa que eu não entendo até hoje. A gente não chama a mão direita de Roberta, a mão esquerda de, sei lá, Sabrina. Por que a vulva tem 1 milhão de nomes? É verdade. Como se fosse uma parte... Fosse uma outra pessoa, não fosse nem parte do nosso corpo. E isso é louco, porque a gente ensina as crianças assim, né? Sim. A gente tem uma sobrinha pequena agora e eu tava vendo... Não chama de vulva, não chama... chama de menininha, a florzinha, sei lá o que é que eles falam. Qualquer coisa, menos o nome. Menos o nome. É como se fosse uma... Não é seu, é uma outra pessoa. É a Larissa, é a Larissinha. Não, a gente tem que se apoderar mesmo disso. É parte do meu corpo. Sim. Você pode dar o nome que você quiser. Não chamando de barata, de aranha, de qualquer animal peçonhento. Porque a gente também aprende isso na infância, porque são animais peçonhentos que ninguém quer pôr a mão. Então, você não vai pôr a mão na barata. Você não vai pôr a mão na perereca, que a perereca é nojenta. É verdade. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, e são coisas muito simples que são plantadas na nossa cabeça. Não é? Que loucura, gente. Nossa. Então, assim, um monte de coisa. Então, assim, como começar? Pelo básico. Se conhecendo. Eu consigo ver o meu corpo, eu consigo sentir ele. Agora, qual é o próximo passo? É se tocar. Ou não estou conseguindo. Terapia sexual ajuda. Ou conversar com as amigas, às vezes isso também vai ajudar. Conversar com as amigas é uma coisa que eu não fazia. Né? Ainda mais que eu sempre convivi com a minha mãe e tal, mas, né, com a família da minha mãe, que são os brasileiros, né? E não era tanto com os orientais, que o oriental é mais fechadão, né? A maioria, pelo menos. Mas eu percebi que depois de começar a conversar com as amigas, a gente percebe que a gente não tá sozinho em algumas situações, né? E que a gente pode contribuir com elas em outras situações. Então, é muito legal mesmo quando você tem pessoas que você consegue conversar numa boa, né? Sim, a própria menopausa. A gente começou a conversar agora. A primeira geração que realmente está falando sobre isso. Antes era um mistério que, do nada, a mulher estava louca, né? Louca, vou colocar entre aspas, estava suando. O que está acontecendo com essa mulher? E ninguém falava sobre isso. Tipo, minha mãe passou silenciosamente. Silenciosamente, mais ou menos, assim, sofrendo silenciosamente, né? Sem conversar com ninguém, tipo, eu tô ficando louca, que é a sensação que a gente tá. Por que eu tô nesse processo depressivo, que eu não saio, se a minha vida tá boa, sabe? E muitas mulheres, né, chegaram a tratar, e ainda acontece, tratam os sintomas relacionados à menopausa como depressão. Começa a tomar medicamento, vai no psiquiatra e tal. E aí depois você vai olhar, faz uma análise melhor, e, é menopausa. Ela só precisava ter uma reposição hormonal ali, né, um pouquinho de... Um ajustezinho. Sabe? Ia melhorar a vida dela completamente. Daí, não. Começa a falar que é um problema... Sim, caraminholas, 1 milhão na cerebral, cabeça. Enfim. Então, a menopausa e a sexualidade, eu acho que andam muito juntas nisso. Assim, quanto mais a gente falar, melhor vai ser para todo mundo. Legal. Bacana. Que as próximas gerações, apesar de ter, né, todas as formas de rede social ali espalhando um monte de abobrinha também, mas essa rede de segurança eu acho que não vai mudar, sabe? Eu tô conversando com as minhas amigas, eu confio, essa humanidade, acredito que a IA, por enquanto, não vai tirar. Legal, bacana. Agora conta para as meninas aqui, ó, o momento tão esperado. É um unicórnio, esse aqui tem até um chifrinho aqui. É um unicórnio. Porque tem um vídeo no seu perfil que é muito legal, meninas, que ela mostra só essa partezinha, que é só o que a gente conhece, né? E depois ela mostra essa maquete gigantesca, que até eu falei, caramba, tem coisa que eu não sei o que é. Então, conta pra gente essas partes todas. Bom, aqui, o que a gente enxerga é só isso. É muito pouco. E daí a gente tem que descobrir tudo isso. Para as pessoas se localizarem mais fácil, tá? A glândula, eu sei onde é, beleza. Canal vaginal.
Uretra, onde sai o xixi. Beleza, então, 1, 2, 3, já sabe onde é. O ânus não está aqui, mas ele ficaria aqui embaixo. Então, o clitóris tem a glande, tem o seu corpo aqui em rosa, tem as suas raízes. O que segura uma árvore no chão? Raiz. Então, o que segura o clitóris são as suas raízes. E aqui as suas perninhas são chamadas de bulbos. Então, sai lá da cabeça e se abre se dividindo em dois, ficando nas duas laterais aqui do canal vaginal. Então, quando a gente toca canal vaginal lateralmente, pega clitóris. Para cima, também clitóris. Para baixo, também, porque esta rede aqui que conecta um lado ao outro, também vai fazer o próprio clitóris ser movimentado. O que é essa coisinha, essa teia de aranha aqui maravilhosa? É o que as pessoas chamam de zona G. Não é o ponto G, que não existe um ponto mágico, maravilhoso. Não tem. É toda essa estrutura aqui de glândula e esponja que, ao ser estimulada, mesma coisa. Se eu começar a bater aqui, ó, na minha mão, vai ficar vermelho, vai começar a inchar, certo? Aqui. Se a gente começar a fazer esse estímulo aqui, vai fazer com que toda essa região se enche e pressione o próprio clitóris, né? Contra as paredes. Então, a zona G, para muita gente que é tão gostosa, porque você vai estimular, vai pressionar o próprio clitóris e vai dar essa sensação de prazer. Então, vem do próprio clitóris, querendo ou não, né? Legal. Até se você tocar aqui embaixo e depois tocar em cima, tem uma textura. Porque é uma coisa que também acontece ao longo dos anos, essa textura do nosso canal, que aqui em cima é mais, né, mais preeminente, também vai se perdendo pelo atrofiamento do nosso canal vaginal. Então, essa textura super rugosa quando a gente é mais jovem, também se perde. Porque vai gastando, não? Não, porque vai perdendo mesmo. mesmo. Vai ficando mais liso, né? Vai ficando um pouco mais rosado o nosso canal vaginal também, por conta da falta de vascularização. Artérias, nervos e veias. E aqui o ligamento suspensório, que o clitóris é ligado também à nossa pubis por um ligamentozinho, bem detalhadozinho ali. Então, esse é o sistema clitoridiano. Depois de explicado é simples, né? Sim. Mas a gente não tem noção, né? De que ele ocupa tanto espaço. Exato. Porque daí o que é bem legal, o clitóris rosa ali, esse clitóris a gente fez a partir de ressonâncias magnéticas. Então, um tamanho médio de uma mulher adulta é desse tamanho. Então, assim, é grande. Nossa, gente. É grande mesmo. E lembrando que a gente só vê a cabeça. Então, tudo isso daqui está interno, né? É verdade. Só que a gente, sabendo hoje que clitóris e pênis são homólogos, eu já vou mostrar eles aqui, mas sabemos também que clitóris tem ereção. Então, dele murchinho, ele levanta a cabeça, bota os braços para trás e olha a estrutura dos bulbos também, ele fica gigante. Assim como o pênis também, tem pênis que fica bem murchinho, né, quando está em estado de repouso, e quando está em estado de ereção, ele dobra, às vezes triplica de tamanho. Acontece o mesmo com o clitóris. Então, essas duas peças aqui eu amo. Que a gente geralmente... Eu não sei se vai dar pra ver na tela aqui. Dá pra ver ali? Aqui na mesa? Acho que não sei. Será? Acho que acho que aponta pra aquela, né? Aí a gente consegue mostrar. O que a gente faz o quê? Desmonta ele todo pra falar aqui. Estrutura embrionária, né? Por que a gente não sabe o sexo do bebê até o 3º mês? Porque o tubérculo genital que dá origem aos órgãos genitais é a mesma coisa, um bololô. Aí, a partir do 3º mês, começa a desenvolver um pênis ou um clitóris. Eu não estou falando de intersexo, só órgãos bem desenvolvidos. Se eles têm a mesma estrutura, vêm do mesmo lugar, a gente sabe que vai ter corpos cavernosos, raízes, corpos esponjosos, cabeça. Cavernosos, raízes, esponjosos e glande. Até troquei aqui. Aí vamos montar o pênis, que é mais simples, que é uma estrutura que a gente já conhece porque tá toda para fora. Tá aqui, certo? Sim. Clitóris, internamente. Ok. É a mesma. Então, ok. Mesma estrutura, certo? Parte mais sensível de ambos é a glande, só que no sexo com penetração, quem tá se divertindo sozinho? Pois é. Justo. Por isso que a gente tem que estimular outras partes do clitóris para poder deixar ele feliz, né, gente? É isso. Então, assim, é claro que é só um detalhe porque não existe, para mim, não existe orgasmo clitoriano, de seio, vaginal. Todo orgasmo vem do cérebro. Aonde você estimula e vai disparar isso, aí vai de cada um. Exato. E tem uma pergunta, não sei se fizeram ali, mas que eu acho muito maravilhosa. Eu não sei se eu tive um orgasmo. Como saber?
As pessoas às vezes, eu não sei como tem um orgasmo. Antes eu, bem ignorante, falava assim, se você teve, você sabe. Mas não é tão simples, porque existem muitas formas de se sentir também, né? Mas daí a doutora Andréa Delac, ela falou uma coisa genial, assim. Quando você vai espirrar, você não fica... Então, mesma coisa orgasmo. Você acumula. Se você teve aquele alívio, como um espirro, é porque você teve um orgasmo. Porque o orgasmo você vai acumulando. Se veio o alívio... É um jeito bem simples. Muito fácil. Aí mata a charada. Porque se você chega lá em cima e às vezes você não tem a resolução... Não desce a montanha-russa? Isso, não desce. Só, parou ali, você não teve. Né? Mas se teve alívio, matou a charada. Que legal. Você também comentou, Gaia, de uma pergunta que sempre faz do esguicho, Squirt. Né? Squirt. Como que é? Esguicho, é porque em inglês é squirt, mas em português mas do esguicho que a mulherada consegue fazer? É isso? Isso. E como que isso acontece? É isso que o pessoal quer saber? Isso toda vez perguntam, assim, porque se fala, da onde que veio isso, né? Dos filmes pornôs. Via lá que, nossa, a mulher esguichava muito líquido, e quanto mais ela esguichava, mais ela gritava. Logo, é muito melhor ter. É isso o ápice do orgasmo na cabeça das pessoas. A pessoa acha que tem que ter um esguicho daquele. Que tem que ser uma mangueira, assim, jorrando água, que isso é o orgasmo para muitas pessoas. Porque aprendem no pornô, né, infelizmente. O que é o squirting, ou o esguicho? É simplesmente uma reação fisiológica da bexiga para liberar líquido. Aí, por que... mas é das glândulas de Skinner. Empresta aqui e vamos ver. As glândulinhas que você falou que ficam ali embaixo, né? A nossa uretra tem mais ou menos uns 5 a 7 centímetros. Um dedo. Sim. Tá? Só que é muito mais fino que isso. Tá representado aqui em amarelo a uretra, só que aqui tá bem grossa pela representação. Aqui em azul, se der para ver, é as glândulas de Skinner. Então, vamos parar para pensar, tá? 7 centímetros, 5 a 7 centímetros, bem fininho. Se tem glândulas ali ao redor, vão ser microscópicas, super pequenas. Essa representação ali é em laranja, mas também com o tamanho todo, você vê que ele é muito pequeno. Para quem tem o esguicho ou squirting, sabe que molha a cama, assim, molha muito. Então, como é que é fisicamente impossível tanto líquido sair dessas glândulas? Não tem como. Isso daqui vai secretar 1 a 2 ml. Isso vem da bexiga? Vem da bexiga. Então é xixi? Aí que tá o pulo do gato. Aí que tá o pulo do gato, ó. Quando a gente entra em estado de... Também tem, mas... Quando a gente entra em estado de excitação, nossa respiração aumenta, porque a aceleração do coração também aumenta, e logo o líquido que vem para a bexiga é filtrado mais rapidamente. Então não chega a ser um xixi. Até pode ter um resíduo de xixi ali, mas é um líquido hiperfiltrado, que seu corpo está acelerado, está filtrando o líquido para ali. Então o squirting, quando você estimula aqui essa região a ponto de estressar ela e o teu organismo fala assim, não aguento mais, libera o esfíncter da bexiga e libera o líquido. Pode vir antes, durante ou depois do orgasmo, mas squirt não é orgasmo. Squirt é uma reação fisiológica. E orgasmo é o hatim. Legal. Mas eu tenho squirting e eu gosto muito, eu tenho prazer. Sim, tem prazer, porque se eu tô com a bexiga cheia... Nossa, quando termina de fazer aquele xixi... Exato, não dá não vou. Exato, matou. Dá relaxada, master. Então, assim, é só... Essa pergunta sempre vem, eu também gosto de falar dela, porque é um mito que as mulheres são cobradas de ter esse esguicho. Nossa, eu nem sabia disso. Que bom. Os caras cobram delas, se você não tem esguicho, fica tranquila, não tem nada de errado com você, não é orgasmo. Pode vir acompanhado ou não, mas em compensação, para quem tem também, né, muito e que se incomoda com isso, procura uma fisiopélvica, que ela vai ajudar a conter também, tá? Legal. Pô, bacana. Pô, temos mais perguntas? Temos aqui? Temos tempo? Tamo, né? Então vamos lá. Aqui as meninas estão perguntando o seguinte. Se você tem, né, mais relatos e tudo mais, né, uma experiência sua mesmo, enfim, que já passou por momentos, as mulheres, né, que passaram por momentos de redescoberta do próprio corpo, sabe? Eu acho que elas querem entender, né, como que essas mulheres fizeram isso, se elas tentaram coisas novas, coisas novas, se abriu para novas experiências ou não.
como que foi esse processo de redescoberta? Se você tiver aí alguma história e alguma... Eu não sei se a pessoa já tá falando que é um produtinho ou ir pro swing, não entendi, tá bem genérico. Então, eu também não, tá muito genérico aqui, né? Tá muito genérico. Mas assim, de um modo geral, eu acho que volta para aquela estaca, autoconhecimento e saúde. Se a tua saúde tá legal, você foi no médico, fez os exames, comece a conhecer o seu corpo, porque assim, o prazer vai vir, gente. É uma consequência. Assim como você faz exercício, começa a ver resultado no seu corpo, você vai ver também no seu prazer. Eu acho que né? quando as pessoas falam de novas experiências, elas estão, de alguma forma, tentando terceirizar de novo essa responsabilidade do prazer. Então, aí vai também do que você tá, assim, querendo para sua vida. Durante a pandemia, a gente fez algumas aulas de siririca coletiva. Foi uma experiência assim, super bacana. Toda em áudio. Muito pelo bom. Telegram. O que a gente fazia? Tem a Malu, que ela faz áudios eróticos, né? E a gente fazia primeiro uma turma, né? Toda online. A gente certificava que eram todas mulheres, para ser uma turma segura. E primeiro era uma aula de anatomia, tudo em áudio, ao vivo ali. A gente, faz isso, tal, vai tocando, pega o espelho. Primeiro dia só de autodescoberta. Eu vi, eu sei o que eu tenho. Beleza. Aí no segundo dia, daí a Malu ministrava um áudio pra ir se tocando mesmo. Ela ia mandando, toca, tal, pra no final terminar num orgasmo coletivo ou não, assim. Então era uma experiência muito legal. Totalmente nova, então às vezes é sei lá, algo totalmente diferente que você precisa pra dar um... Não, mas eu acho que é... Ou não, pra algo mim, básico. Isso que você está falando é como uma meditação guiada. Exato. Né? A gente não faz meditação guiada, então... Orgasmo guiado. É um orgasmo guiado. Tipo, já que eu não conheço, alguém que conhece tá me instruindo ali, Sim. né? E funcionou, sim, foi bem legal. A gente teve... Depois a gente fez curso para homens também, porque muitas mulheres pediam, mas eu queria aula pro... Mas não era de punheta coletiva, não, gente. Era pro homem? Pro homem aprender sobre anatomia e como tocar ela. Maravilhoso. Aí chamava língua de ouro, dedo de diamante. Muito bom, gente, o nome. Agora, uma vez eu fui foi no final do ano passado, eu fui no teatro, assisti a Angela Dipp, que inclusive ela já veio aqui e tal, e ela tá com uma peça, como que é? Da juventude à menopausa, eu esqueci o nome. Mas falando sobre, né, as fases da mulher ao longo da vida e chegando na menopausa. E tem nossa, eu não posso dar esse spoiler, né, assim, né, mas tem uma parte lá que ela fala do clitóris e tudo mais, e é muito divertido, gente, mas a gente dá muita risada. Então, é isso, né, que você falou, as pessoas, a gente trazer o assunto, né, de diferentes maneiras, que eu tava conversando com você antes, né, traz de uma forma didática, traz de uma forma divertida, né, com humor, traz de uma forma mais séria também, né, porque tem essa questão de saúde, como higienizar e tudo mais, que ninguém fala mesmo, né, então, pô, é muito legal. É muito divertido mesmo, divertidíssimo. Não, tem que ser. Eu digo que sexo é brincadeira de adulto, então pode ser divertido. Por que não, né? Aí a forma com que a gente aborda tem várias linguagens ali, porque se você fala sobre sexualidade e a pessoa dá uma risadinha, é mais fácil de você continuar no assunto. Agora, se ela se fecha, ela não tá pronta. Então, assim, às vezes é só lançar uma semente e se vai florir ou não, já não é responsabilidade sua, é da pessoa, né? Exatamente. Olha, as minhas estão perguntando assim, se você já sofreu ou conhece mulheres que já sofreram julgamento ou passaram algum tipo de vergonha por querer explorar a sua sexualidade depois dos 40. Vamos abrir uma bíblia aqui. A lista é enorme sempre, assim, porque as mulheres nessa fase ou estão com a parceria que é difícil, às vezes, de introduzir o assunto, porque alguma amiga já falou, ela já viu um post sobre, às vezes, algum brinquedo que ela tem vontade, mas o parceiro é totalmente redutível. Mulherada que tá separando em contrapartida também quer testar tudo que vem pela frente. Eu acho maravilhoso, assim, também, né? Mas é sempre tentar num consenso, assim, o que tá fazendo também bem pra mim e também não ultrapassar, assim, não extrapolar, né? Porque
sei lá, entrar em algum perigo também, entrar no aplicativo, às vezes por uma doideira, assim, porque eu nunca tive prazer, agora eu quero tirar, né, em 100 dias, 100 anos. Né? Tentar tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente tem as ISTs aí rolando soltas, tem surto de sífilis que ninguém fala, existe HIV, maior taxa agora é em pessoas de melhor idade. Então, assim, as coisas estão mudando, se adaptando. A gente também tem que entender onde é o nosso lugar nisso, né? E onde que eu caibo também? O que me vale a pena realmente? Não é, apareceu agora tudo que é de experiência, não, tem que escolher. Sim. O que é bom para mim? O que não vai me fazer mal, me violar, né? E é uma descoberta, é engatinhar de novo, gente. Essa redescoberta agora da mulherada depois dos 40, porque uma vida inteira não foi falada. Agora abre as portas do parque de diversão. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? É difícil também, não, né? Eu acho que também tem um senso de urgência porque... igual a gente, né, tá falando da menopausa, do climatério, né, que a mulher começa a ter essa instabilidade hormonal, né, cai a libido, né, do ponto de vista hormonal mesmo. Então você fala, tem que aproveitar agora. Sim. Informação importante agora. Plantão. Algumas pessoas até falam isso, mas não é verdade, que o clitóris não envelhece. Não é que ele não envelheça. A questão é que a nossa capacidade orgástica pode ir até o último dia dos nossos 200 anos. O que vai fazer diferença é a saúde do seu assoalho pélvico. Diferente do homem que não cuida realmente disso, ele perde a ereção, a gente tem capacidade orgástica até o último dia de vida. Trabalhando bem esse assoalho pélvico aí, cuidando do seu corpinho, você vai gozar até os 100 anos tranquilamente. Olha! Isso é importante. Então não precisa correr atrás. É verdade. E sem incontinência urinária. Principalmente, porque é uma coisa que também vai... Tá tudo ligado. Então, se tá incomodando, sempre falo, procura uma profissional, assim, boa. Fisiopélvica é uma profissão relativamente nova, né? Mas, assim, tá cuidando com muito carinho da nossa parte urinária, ginecológica, e também do nosso prazer, também fecal, né? Uma tríade ali. Sim. Mas, assim, vale a pena. Fazer uma consulta, ver, testar. Avaliar. E a gente, muitas vezes, né? Eu ensino as alunas também a fazerem o bracing, contração abdominal, e vem a partir do assoalho pélvico, né? E eu vejo que a grande maioria das mulheres não consegue diferenciar o que elas estão fazendo. Se elas estão fazendo, sei lá, empurrando, se elas estão puxando, se elas não têm esse controle muscular mesmo. Sim, que às vezes, mas eu tô tentando fazer força, às vezes tá muito tenso. Você precisa, ao contrário, relaxar, e é mais difícil relaxar do que tensionar. Exatamente. Que é o períneo atrás, a gente consegue mexer, que é o que segura o punzinho. Mas na frente a gente não tem controle porque a gente não aprendeu. Exatamente. E não consegue dissociar, né? Que também é algo importantíssimo, até para no parto e tudo mais, né? Ajuda. Ajuda em tudo, gente. Ajuda em tudo. Autoconhecimento ajuda em tudo. É verdade. Muito bom, muito bom. Olha, as meninas também colocaram aqui, ó. Você sente que a autoestima, né, das mulheres melhorou, né, de forma geral, quando elas começaram a aceitar mais a sexualidade, que a forma como elas se relacionavam com os parceiros, se relacionam com o parceiro no dia a dia, né? Você que está no meio ali, né, desse assunto, né, você percebe isso? Muito, total. Uma mulherada só não conquistou o mundo porque nem todas gozaram. Que é muita potência. Justo. Sim, a gente vê a diferença, assim, tanto das mulheres que fizeram não só o curso da Siririca, a gente fez vários outros cursos durante a pandemia com diversos profissionais, assim, os relatos mesmo do pessoal também do curso para homens, foram muitos casais que fizeram. Achei incrível, assim. Então, depois mandaram relatos que, nossa, foi muito legal, a gente redescobriu o prazer e é isso. Não fiz nada além de, a informação tá aqui, faz o que você quiser, né? Então, o brilho da mulherada é outro. A gente até tava falando com uma amiga também que agora acabou separando, descobriu um parceiro novo, tá gozando. Tá brilhando, tá com a pele boa, a menina tá bonita. O pessoal pergunta, seu cabelo tá bom, a pele tá boa. Eu falei, então, a vida tá boa. Ai. E o que você identifica que ajuda mais as mulheres a viver essa vida sexual mais plena, com prazer, né? Fazendo suas próprias escolhas, né? Qual que é o maior aprendizado, assim, que você... Nas mulheres 40 mais, eu acho que é o botão do foda-se. Eu acho. Que finalmente, assim, é entender que foda-se. Vamos falar, foda-se. É se priorizar. O botão do foda-se nada mais é do que se priorizar. Eu preciso, eu mereço, eu quero.
é se colocar em primeiro lugar. Eu acho Tirar que... todas aquelas obrigações, né? Da frente, que a gente põe todo mundo na frente, eu falo, Exato. né? E a gente nunca tá... A mulher é a cuidadora, a mulher é tudo, né? Hoje em dia é provedora de muitas famílias também, de mãe solo, então é se priorizar. Ah, legal. Estamos chegando aqui na reta final. Tem algum recado que você gostaria de passar para as meninas, né? De falar aí um pouco mais? Eu acho que menopausa é uma segunda chance, assim, um recomeço, sabe? Hoje, no nosso privilégio hoje de sabermos um pouco mais de informação e tentarmos criar essa rede de apoio mesmo de conversa. Então, eu acho que é a segunda chance, dá para agarrar. Não precisa correr desesperada. Eu acho que tudo tem o seu tempo também. Não coloque outra pessoa como régua. Pra tudo na vida, né? Quem dirá pra sexualidade. Porque Débora Seco falou que não sei o que lá. Fia, Débora Seco. Inclusive, ela estava na feira também e é muito legal. As pessoas famosas também se engajando na sexualidade, porque quem fala de vibrador, Ingrid Guimarães, é muito legal, porque é algo natural. Então, assim, se ela faz, beleza, eu também posso. Nesse sentido, a régua vale, entendeu? Sim. Agora, não se cobrar de, eu tenho 50 orgasmos. Fih, beleza, bom pra você. Se eu conseguir o meu assim. Faz o curso, monta o curso pra nós. Então, assim, se dê essa chance de sentir prazer. Eu acho que é fácil, é de graça. Você não precisa nem comprar um vibrador, você pode fazer com as suas mãos, chuveirinho de casa, é de graça. É você tirar o tempo pra você. Isso que a gente tá falando aqui também de privilégios, né? De, às vezes, você tem filho pequeno, você não tem um quarto pra ter uma privacidade. Às vezes não tem nem a privacidade, né? Exato. Mas quem tiver, assim, ou quem conseguir, se priorize. Porque o seu prazer vai vir. Legal. E não terceiriza, né? Não. Terceirizar é só trabalho que se você não quiser trabalhar mesmo. Mas prazer não tem essa negociação. Igual a malhação, como a gente tá falando. Se alguém pudesse molhar pra mim, eu tava pagando, mas não dá. Não dá, né? E tem mais uma coisa que você tinha comentado e que eu pensei e acabei não falando. É que quando a gente fala dos casais, né, e tudo mais, eu acho que muitas vezes, existe mais um medo da mulher. Aí eu queria até que você falasse se é o que você percebe ali das suas alunas também e tal. Mas eu percebo que, às vezes, parece que é o medo da mulher de falar pro parceiro o que ela gosta, ou o que ela quer experimentar, aquele brinquedo, ou aquela coisa diferente, e de como ele vai reagir, do que ele mesmo de não aceitar. Sim, mas mais uma vez, o medo de julgamento. Onde é que você aprendeu isso? Virou vagabunda? É o tipo de comentário que elas ouvem dos parceiros. E isso acontece com Acontece muito. De elas tentarem introduzir o assunto. Já teve mulher desesperada. Falei, gente, eu encaminhei para terapia sexual, porque não tem o que fazer por esse casal, a menos que eles consigam. Mas mulheres desesperadas, tipo... Tentei, meu marido tá me chamando de vagabunda pra baixo e o casamento às vezes desgringola por conta disso. Acredito que seja um livramento, amiga. Mas enfim. É verdade. É verdade. Mas é, mais uma vez, esse medo de julgamento, de não só das amigas, da família, como da parceria, que é quem deveria estar do seu lado, já que você escolheu pra viver a vida com essa pessoa, né? Exatamente. Porque os homens sabem tudo, eles já experienciaram tudo, né? Antigamente o pai levava o filho no prostíbulo pra perder a virgindade, né? E a mulher tinha que casar casta, né? Virgem. Sim. Então, hoje, a gente não pode pensar com a mentalidade do século passado. A gente tem que entender que é outra realidade. Tem que ser ganha-ganha, né? Ganha-ganha, exato. Então, assim, eu sinto muito mesmo pelas mulheres que passam por isso, mas tenta melhorar a sua vida, trocar de parceria, quem sabe. É verdade, Pô, muito obrigada, Gaia. Uma mega aula aqui pra gente, muito legal. E se as meninas quiserem te encontrar, quiserem, os profissionais, né, de saúde, quiserem os... Materiais didáticos, a gente chama. Didáticas. A gente também tem colares, tem chaveiro, tem muita coisa legal. Não só para profissionais da saúde, por quê? A gente quer atingir também o público geral para que saibam informações e cheguem no gineco e falem assim, isso daqui? Me explica isso daqui. Legal. Porque daí esse gineco vai ter que ir atrás de informação. Não precisa necessariamente comprar um produto, mas ele vai ter que ir atrás de informação, se atualizar. Tá? Isso é importante. A gente até atendeu também esse fim de semana, a gente fez uma palestra, e uma mulher, depois da palestra, na faixa dos seus entre 60 e 70 anos,
me perguntando onde é que era o endométrio, porque ela precisava tirar um pólipo dali e o médico dela não explicava. Daí eu expliquei pra ela, o teu endométrio tá aqui e tal. Eu perguntei, intravaginal? Dela, intravaginal, então vai ser por aqui. Básico, seu endométrio, sua vagina, o pólipo tá aqui. Ela, ai, obrigada. Meu médico não quis me explicar. Falei, pô, troca de médico antes de fazer uma cirurgia. Não, mas todas as ginecologistas que eu já fui na minha vida, elas têm isso. Graças a Deus. Mostra, eu lembro desde adolescente, né? Elas mostravam, né? Olha, isso aqui é isso aqui é aquilo, né? Porque quanto mais pessoas cobrarem da medicina, da pesquisa, informações, aí vão se mexer pra gente também ter mais informação e entender, é pra isso, é pra aquilo, como é que funciona, o que se evita principalmente também, né? Medicina preventiva. Pô, legal. Pô, obrigada. E onde as meninas te encontram? Para encontrar o clitóris, basta procurar, mas tem que saber o que fazer com ele. Meu clitóris, minhas regras e Clit Store. Aí nas principais redes, Instagram. Clit Store. Clit Store. A gente coloca aqui na descrição. Mas meu clitóris, minhas regras é mais fácil de gravar também. O perfil do Insta, certo? Isso. Legal. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Adorei aí. Se você também em casa curtiu, já manda um coraçãozinho aqui, já compartilha com as amigas. Importante, porque isso fica no anônimo, não precisa nem mandar no grupo, manda de uma por uma, ó. Exatamente, pra gente começar a falar mais sobre o assunto também. Exato. Obrigada, Gaia. Obrigada.